com a invasão, aspas, né, a invasão do cultural, por causa do YouTube, influencers, TikTok, Sim, qualquer que seja a plataforma, levantou-se uma questão, porque o português de Portugal e a cultura portuguesa estava sendo calada, engolida com isso. Então, as escolas, as crianças começaram. Por exemplo, meu filho nasceu aqui, nunca pisou no Brasil, vive aqui, já vai fazer 8 anos que ele vai fazer, e ele só tem contato com a gente, assim, que fala português do Brasil. E quando ele chega da escola, ele me chega às vezes com expressões que eu nunca ouvi. E eu ficava assim, ué, mas onde você aprendeu isso? Ah, o fulaninho fala, aí um amiguinho português. Eu falei, sim, mas isso é uma expressão que provavelmente veio do Brasil, como é que o português está te ensinando? E sim, até a mim fazia confusão, olha, não quero que você fale esse tipo de coisa, sabe? E eu ficava sim. assim, então isso virou quase um ativismo contra o português do Brasil nas escolas. Então tenham atenção, missionários, pais, né, líderes que têm os filhos aqui, não queiram forçar a criança num português do Brasil quando ela está sendo instruída dentro da escola no português de Portugal. Você vai fazer Sim, uma confusão na cabeça da criança, sim, né? E depois a criança não sabe, afinal, qual autoridade ela escuta, se é dos pais ou se os sim. professores, e no final das contas fica uma questão crítica, porque a escola vai obrigar a falar o português de Portugal com sotaque de Portugal, estrutura de Portugal, da forma de Portugal. E Né? tá Então, essa certo, adaptação das crianças é perfeita. As e tá crianças certo. lá falam português fluente Portugal, e quando chegam em casa aqui, eles falam comigo, muda a chavinha ali para o Brasil, E eles têm eles essa falam, capacidade. tem. E para português é interessante, por exemplo, lá na Croácia, em casa a gente só falava português. Ok, toda a família falava croata, mas em casa a gente só falava português. Na verdade, a gente só falava croata em casa quando tinha visita, croata, claro, aí a gente falava só em croata, ou quando tinha visita de brasileiro que a gente queria que a conversa fosse oculta. Aí a gente falava em croata. Mas por que eu não falava em português, em croata com meus filhos? Porque eu já aprendi velho, então eu não tinha o sotaque certo do croata. Os meus filhos não, aprenderam na escola o sotaque perfeito. Você vê que o pessoal dizia, né? Olha, se não vermos quem é que está falando, a gente sabe que é um croata que está falando. Porque eles aprendem isso. É natural da criança ter essa habilidade. E ele tinha essa habilidade de chegar em casa e falar português claramente, sem dificuldade nenhuma, e na escola croata perfeitamente. Então, português do Brasil e Portugal vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, eles têm, e eu concordo, de ter o ativismo mesmo de dizer: você está em Sim, Portugal, sim. está em idade escolar, tem que aprender o português com a sintaxe de Portugal, como é a estrutura linguística de Portugal. E está E certinho. tá correto. Né? E tá E correto. eu não posso dizer, não, mas você é brasileiro. Não, você está em Portugal, você tem que deixar a criança se adaptar. Mas a criança, ela vai, se os pais, eu acho que não interferir nisso, ela vai lidar com essas Ah, pega coisas. fácil. Sim. Com essas coisas. Entendeu? Então, Eu assim, digo e porque também, Rafael, isso é uma riqueza. A gente, como você disse, não é que está certo ou errado, a gente tem que ver isso como uma riqueza. Né? A gente tem que respeitar a cultura e a língua deles e eles respeitam a nossa. Então, de uma forma geral, há respeito, de uma forma geral. sim, Eu vejo sim. que há desrespeito quando um ou outro quer forçar uma barra, Uhum. ok? Por exemplo, se o português chega para mim e diz, olha, aqui se fala assim, eu tenho que aprender, eu tenho que estar humilde a aprender. Ele está querendo me dizer, olha, aqui quando queres falar isso, tem que falar assim. Aí eu vou redarguir. Não! Por que vocês falam assim? Não! Tem que falar assim, assim, assim. Porque tem brasileiro que entra em choque cultural e quer mudar o jeito que as pessoas até falam, achando É. que é eles que estão certos. Não, eu estou no país dos outros. Se ele diz, olha, aqui nós falamos assim, acabou, não tem muita conversa.